12 benefícios de comer chia todos os dias. Quais são as modificações no seu corpo? O que acontece com o seu organismo, com o seu metabolismo se você comer chia todos os dias? Chia é uma semente original do México. Algumas fontes colocam que também da Guatemala, mas ela era muito utilizada desde a antiguidade pelo povo maia e também pelos astecas. Inclusive, em maia, chia significa força. Então, você deve imaginar por quê. Agora vamos para os benefícios. Número 1, a chia tem benefício na questão da digestão. Por quê? Porque ela é rica em fibras. Então, ela ajuda o seu organismo, ela ajuda o intestino a conseguir funcionar de uma melhor forma. Inclusive, as fibras, de maneira comprovada, diminuem a chance de câncer de intestino. Então, olha só que importante. Só pelo fato de você consumir chia, você tem uma diminuição da chance de ter câncer de intestino. E também a chia vai ajudar na questão do trânsito intestinal. Então, é fundamental para o seu intestino. Muitas pessoas falam assim, mas eu tenho divertículos, eu não posso comer chia. Eu falei nisso no último vídeo e o comentário mais frequente, acho que dos 10 comentários mais curtidos, pelo menos 3 eram falando que a chia faz mal para quem tem divertículos, o que é uma grande mentira. Então, se você tem divertículos, pode ficar bem tranquilo ou tranquila, pode comer normalmente, que não vai fazer com que você tenha mais crises de diverticulite. Inclusive, pode até proteger de você ter uma diverticulite aguda. Mas se no momento você tiver com uma crise de diverticulite, aí sim você deve evitar o consumo de várias sementes, tem que fazer uma restrição alimentar, mas não é o caso, tá bom? De um modo geral, você pode comer chia sim. Qual é a porção da chia? Comecei o vídeo de maneira mais rápida dessa vez, esqueci de falar a porção. Então, a porção que eu estou falando para esses benefícios, os estudos colocam cerca de 20 até 30 gramas de chia. O que seria isso? 30 gramas seria cerca de 2 colheres de sopa. Cada colher de sopa, em média, tem 15 gramas. Então, uma colher e meia de sopa, você estaria bem servido. Se for colher de sobremesa, entre 2 até 3 colheres de sobremesa. Se for de chá, a chá tem 5 gramas em média, então 4 até 6 colheres. Agora ninguém vai ficar sem saber que dose é essa. Vocês pediram também? Então tá aí, pessoal. Número 2. Chia reduz os níveis de açúcar no sangue. Então é excelente para quem é diabético, pré-diabético, também para quem está cuidando da saúde de um modo geral. Não necessariamente você precisa ser diabético para estar cuidando dos níveis de açúcar no sangue. E como a chia faz isso? Por que acontece esse efeito? Como a chia é rica em fibras, se você adicionar chia em uma alimentação ou uma porção, vou dar um exemplo aqui de uma fruta. 2 exemplos. Primeiro exemplo, uma fruta sem chia e o segundo exemplo, uma fruta com chia. Pode ser a fruta da sua preferência, isso vai acontecer com qualquer fruta. Se você ingerir só a fruta, quando você fizer essa digestão, ela vai acontecer de forma mais rápida. Então, vai aumentar mais os níveis de açúcar no sangue. Quando você coloca a fruta mais a chia, isso acontece de uma maneira mais lenta e de maneira comprovada diminui o índice glicêmico dessa refeição. O que é o índice glicêmico? É nada mais isso que eu expliquei. É quando você faz uma alimentação, quanto que esse alimento vai aumentar os níveis de açúcar no sangue. Então, quando os médicos falam, o índice glicêmico alto, índice glicêmico baixo, esse é o significado. Agora, você já sabe. Então, você adicionando chia, você tem uma melhor absorção e também uma melhora no metabolismo da glicose, do açúcar no sangue. Então, a chia também faz bem, é muito benéfica para quem é diabético. Número 3. Antes de eu falar o número 3, se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir. Vamos fazer uma meta de 12 mil likes, um pouco maior do que os outros vídeos, só que como nós estamos alcançando, então aumentei um pouquinho a meta, porque dessa maneira o sistema entende que o vídeo é relevante e acaba distribuindo essas informações para mais pessoas e nós conseguimos fazer com que o vídeo tenha um maior alcance e a informação
também. Número 3, chia melhora o colesterol. A chia é rica em um tipo de gordura boa, que pode melhorar o colesterol HDL. E alguns estudos mostram que a chia pode reduzir o colesterol LDL, o que é extremamente benéfico. Então, além do benefício comprovado de aumentar o colesterol bom, que é muito bom para a saúde do coração, também pode reduzir o colesterol ruim, o que é extremamente benéfico. Melhora a relação do colesterol bom e do colesterol ruim. E por que isso acontece? Primeiro, porque tem as gorduras boas. É rica em ômega 3, ômega 6, ômega 9. E também tem 2 tipos de fibra. As fibras solúveis e insolúveis, que ajudam na absorção. E uma das formas de você reduzir o colesterol é justamente aumentando o consumo de fibras. A outra maneira é consumindo gorduras boas. Então, a chia tem 2 formas que ela pode te ajudar a melhorar o colesterol. Então, mais um ponto positivo para a chia. Número 4, chia também tem proteínas. Em uma porção de 30 gramas, em média, você tem 4,7 gramas de proteínas, o que é extremamente benéfico. Ah, mas tem menos proteínas que a carne? Tem menos proteínas, mas é um ponto positivo para o consumo de chia. Além disso, a chia é rica em aminoácidos essenciais, que o seu corpo não produz, o que é muito bom. Quais são esses aminoácidos? Leucina, isoleucina e valina. Esses aminoácidos são fundamentais para a nossa saúde e por isso também que são considerados essenciais. Número 5. Chia ajuda na saúde dos ossos. Por quê? É fonte de cálcio, magnésio, fósforo. Só para vocês terem uma ideia, se você pegar 30 gramas de chia, vai ter 15 até 20% das recomendações diárias de cálcio e mais do que 20%, para ser mais exato, 23% das recomendações diárias de magnésio. Então é muito importante o consumo também para a saúde dos ossos. Você pode adicionar a chia, como é o meu caso, que eu faço. Eu pego iogurte desnatado e coloco chia. Então, uma excelente fonte de cálcio. Existem outras formas de fazer o consumo de chia, né? Além dessas que eu já falei no vídeo aqui, colocando nas frutas, colocando no iogurte. E também você pode colocar em saladas ou no alimento de sua preferência. Ah, não necessariamente você precisa hidratar antes as sementes de chia. Você pode consumir in natura, não tem problema esse tipo de consumo. Eu, inclusive, consumo in natura. Coloco direto no iogurte e gosto muito. Se você comparar a chia com outras fibras, com aveia, por exemplo, a chia tem mais benefícios. Polêmico isso que eu estou falando, eu sei, mas eu vou te explicar. Porque a aveia é rica em açúcares. A maior parte da composição da aveia é de carboidratos e da chia não. Então, se você tiver que escolher entre as 2 fibras, se você escolher a chia, você vai fazer uma melhor escolha, uma escolha mais inteligente. Além de que você consegue consumir porções menores de chia. Se você colocar ali 20 gramas de chia, 2 colheres de sobremesa no iogurte, por exemplo, você já fica bem satisfeito. Se você colocar 2 colheres de aveia no iogurte, não dá nem para o início, né? Você tem que colocar muito mais, não é mesmo? Então, mais esse ponto para chia. Então, chia é melhor que aveia. Isso não é a minha opinião. Os dados científicos falam a favor da chia. Número 6. Chia na saúde do coração. Além de melhorar o colesterol, além de melhorar os níveis de açúcar no sangue, a chia tem um potente antioxidante chamado de quercetina, que já foi relacionado com melhora da saúde do coração. Olha só que maravilha! Então, é muito benéfico para o coração, por todos esses aspectos e também pelos antioxidantes. Estou destacando aqui a função da quercetina. Número 7. Chia e gordura no fígado. O consumo de fibras é essencial para quem tem gordura no fígado. Por quê? Boa parte dessa gordura no fígado, ela é acumulada por vários fatores, sobrepeso ou obesidade,
uma má alimentação, sedentarismo. Claro, não é só alimentação. Não estou falando que a chia é a cura para todas essas doenças. Não é isso. Mas a chia tem o potencial de ajudar, porque é um alimento que tem propriedades anti-inflamatórias, que retarda o índice glicêmico das refeições e tem vários benefícios, inclusive esse com a função antioxidante que eu estou falando, e também de ter ômega 3 e ômega 6. Então a chia é fundamental para quem tem gordura no fígado e pode melhorar, ajudar nesse processo de estabilização ou então de reversão da esteatose hepática, que é o fígado gordo. Número 8, chia aumenta a saciedade, o que é muito importante para quem está tentando reduzir o peso, para quem está fazendo alguma dieta, porque como a chia lentifica a absorção de alguns nutrientes, é rica em fibras, isso ajuda que você sinta menos fome. Então, tem mais esse benefício. Ah, mas a chia emagrece? Não, a chia não emagrece. O que emagrece é você ingerir menos do que você gasta. E a chia ajuda nesse processo. Então, não é uma função termogênica, como algumas pessoas falam da chia. Ela não tem essa função, mas ela pode melhorar a saciedade. Por exemplo, se eu só tomar o iogurte pela manhã e não colocar chia, geralmente o meu café da manhã é 6h30, 7 horas. Então, lá pelas 10 horas, eu vou estar com fome de novo. Mas se eu adicionar chia, como estou fazendo, às 10 horas eu não estou com fome. Eu ainda estou saciado, o que é muito importante do ponto de vista metabólico. Então, para a saciedade, para o controle do peso, vale a pena você adicionar chia. Agora, se ela emagrece, aí é outra história, conforme eu expliquei. Número 9. Chia também tem ferro e pode ajudar no tipo de anemia mais frequente, que é a anemia por deficiência de ferro ou anemia ferropriva. Inclusive, a chia, proporcionalmente, tem mais ferro do que o espinafre. Você sabia disso? Então, o consumo de chia também pode ajudar nessa situação. Número 10. Chia ajuda no combate aos radicais livres, porque tem vários antioxidantes, inclusive antioxidantes potentes. O que esses radicais livres fazem? Eles provocam danos nas células que podem causar, inclusive, o câncer. Então, a chia, através dos antioxidantes, como flavonoides, beta-caroteno, ácido clorogênico, a própria quercetina, que eu já falei nesse vídeo, tocoferol, podem ajudar na prevenção do câncer. Olha só quantos benefícios, não só no câncer de intestino, mas também em outros tipos de câncer. Ah, mas a chia ajuda no tratamento do câncer? Não, daí é outra história. Estou falando aqui para prevenção através dos potentes antioxidantes. Aí sim, já é comprovado de maneira científica. Número 11. Chia pode reduzir os níveis de triglicerídeos, um outro tipo de gordura que também está relacionada com o aumento do risco de infarto, o aumento do risco de AVC. Um pouco menos do que o colesterol LDL, mas também está relacionado. É importante você olhar para os níveis de triglicerídeos. Quais são os níveis adequados? Via de regra, menores do que 150, para você ter uma proteção cardiovascular. E também é importante cuidar dos triglicerídeos, porque já foi comprovado que o aumento dos triglicerídeos, quando eles estão muito aumentados, também é um fator de risco para ter uma inflamação no pâncreas, chamada de pancreatite aguda. E o consumo de chia também ajuda a reduzir os níveis de triglicerídeos. Número 12. Chia também é um potente anti-inflamatório. Tem substâncias como o ácido cafeico, que eu vou destacar aqui, que já foi relacionado com melhora da inflamação. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos desse tipo. Também escreve qual parte do mundo que você pertence, qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma recomendação muito importante para você. É um vídeo que eu falei 8 dicas para você não consumir mais açúcar. Se você está interessado a melhorar a alimentação, melhorar a sua saúde, você vai gostar
desse vídeo aqui. Um abraço, até a próxima!